Quer aprender matemática? Inscreva-se e vem comigo! Olá! Na aula passada, aqui no nosso curso de Matemática Básica do canal Matemática Rio, nós falamos sobre múltiplos. Nessa aula, então, consequentemente, vamos falar sobre divisores. Quer saber mais? Vem comigo! Ora, então aqui nós temos divisores de um número inteiro. E começamos, como sempre, com um desafio para você. Repara só. Um número natural n é perfeito se é igual à soma dos seus divisores próprios naturais. Ou seja, divisores que são diferentes de n. Sempre que falamos divisores próprios, são divisores que são diferentes daquele próprio número que está sendo considerado. Beleza? Não há muitos desses números por aí. Não há muitos números perfeitos por aí. Você consegue achar os dois únicos números perfeitos para n menor do que 100? Quer dizer, se eu considerar aí números menores do que 100, eu tenho apenas dois que são perfeitos. Quais são eles? Pensa um pouquinho e no final do vídeo, na verdade eu não vou dar resposta não. Você vai ter que botar nos comentários aí e a gente vai discutindo a partir daí, beleza? Mas esse é o desafio do vídeo de hoje. Vamos começar a nossa aula aqui falando da definição de divisores. É o seguinte, dizemos que um número A pertencente aos inteiros asterisco. O que significa esse asterisco aqui? Ora, como você já sabe, o asterisco ele exclui o zero. Isso aqui é a mesma coisa que o conjunto dos números inteiros sem o elemento zero. Tá claro? E por que esse A não pode ser zero? Vamos continuar lendo aqui. Esse número A ele é divisor de um número B inteiro também, se existe um número n pertencente aos inteiros, tal que o n é igual a B dividido por A. Percebeu agora porque o A não pode ser zero? Porque ele é o divisor aqui, ele está no denominador da fração. E como você bem sabe, não existe divisão por zero. Não dá para efetuar essa divisão. Deixa eu pegar minha calculadora aqui, para a gente fazer um teste. Abre aí a calculadora. Vamos lá, está demorando muito. Abriu, pronto. Vamos fazer agora, por exemplo, 2 dividido por zero. Igual, não é um número. Não é um número, professor. Coisa estranha. Faz na tua calculadora aí. Coloca a mensagem de erro que ela retorna. Faz no celular. Faz numa calculadora, pega o celular do pai, da mãe, do amigo e faz qualquer conta dividido por zero, tá? E vê a mensagem de erro que vai ser dada e coloca aí nos comentários também, tá? Vamos comentando e todo mundo comentando, vira maravilha, todo mundo vai saber o que fala a calculadora quando tenta dividir por zero, mas o fato é que não dá para efetuar uma divisão por zero, tá claro? É por isso que esse A ele não pode ser zero, ele está no denominador. Aí a gente exclui o zero desse conjunto aqui, o A ele pertence aos inteiros asterisco. Então, é isso que é divisor, tá? Então, você consegue compreender a definição aí? Ou seja, se eu pegar um número inteiro B e dividir por um outro número inteiro A, sendo que esse A, claro, não pode ser o zero, e a minha resposta for um outro número inteiro N, tá? E não deixar resto algum, né? Essa divisão não deixar resto, eu tenho que o A ele é chamado divisor desse número B, beleza? Então, se a divisão der exata, aquele número que está aí embaixo, aqui no denominador da fração, ele vai ser o divisor. É isso que é divisor, basicamente. Vamos ver algumas propriedades aqui que eu destaquei para vocês. Propriedade número 1. O zero ele não é divisor de número algum. Exatamente porque eu falei, né? O zero ele não consegue, eu não consigo efetuar uma divisão por zero com nenhum número. É ou não é? E a propriedade 2 agora, o zero possui infinitos divisores com exceção do próprio zero. Porque, como você bem sabe, não dá para dividir por zero, né? Deixa eu fazer zero dividido por zero. O zero dividido por zero, especificamente, não é um número, é a mesma coisa. Mas o zero dividido por zero, especificamente, ele é uma indeterminação matemática. Pensa comigo. Pensa se zero dividido por zero fosse igual a um número n qualquer inteiro. Agora, repara uma coisa. Se eu passar esse zero lá para o outro lado, multiplicando, eu ficaria com zero igual a n vezes zero. E aí você tem que esse número n aqui, ele pode ser qualquer coisa, pois qualquer coisa multiplicado por zero dá zero. É ou não é? É por isso que é uma indeterminação. Eu não consigo determinar o valor daquele número n ali, beleza? Então o zero ele possui infinitos divisores com exceção do próprio zero. Eu não posso dividir o zero por zero. Ele é uma indeterminação. Lembra do bonde das matemáticas? Zero por zero é zero. Aí eu falo, não, tá tudo errado. É isso aí, exatamente porque não dá para dividir o zero pelo zero, né? É uma indeterminação, mas o zero ele tem infinitos divisores. Eu posso dividir o zero por qualquer coisa. Zero dividido por 4, zero dividido por menos 10. Tudo isso sempre vai dar igual a zero.
Beleza? Então o zero ele tem infinitos divisores, é isso que está falando naquela propriedade ali. Agora é o seguinte, a propriedade número 3 fala que o 1 é divisor universal. Assim como na multiplicação, né, na multiplicação o número 1, ele é um elemento neutro. Tanto faz eu multiplicar por 1, eu não altero o valor daquele número que está sendo multiplicado. E na divisão acontece exatamente a mesma coisa. Multiplicação e divisão são operações que estão ali intimamente conectadas, assim como a adição e a subtração, a potenciação e a radiciação. É ou não é? Vamos chegar ainda na potenciação e na radiciação. Mas olha só, o 1 ele é o divisor universal. Portanto, se eu pegar aqui qualquer número, 2 dividido por 1, isso dá igual a 2. Se eu pegar 3 dividido por 1, dá igual a 3. Qualquer número, menos 10 dividido por 1, dá igual a menos 10. O 1 ele não altera o valor daquele número quando ele está no divisor, tá claro? Lembrando só que a divisão ela não é comutativa, tá? Você pode fazer menos 10 dividido por 1 que vai dar menos 10, mas se eu fizer se eu fizer 1 dividido por menos 10, nesse caso aqui assim, ó, isso vai dar diferente de menos 10, tá? Não vai dar menos 10. Vai dar menos 0,1. É isso que vai dar, menos 1/10 essa conta aqui, tá? Vai dar igual a isso aqui, tá claro? Então não pode confundir. A comutatividade não vale na divisão. Então essas foram as 3 propriedades que eu destaquei aí. Vamos prosseguir o nosso estudo agora com alguns exemplos de conjuntos dos divisores. Olha aí. Então, por exemplo, se eu quiser saber os divisores do número 1, por exemplo, quais são os divisores do 1? Aí você vai perguntar, professor, os divisores eu vou considerar apenas os números naturais ou os inteiros? Aqui nós estamos falando, ó, deixa eu retornar lá para a definição, ó, de números inteiros. Tá? Então existem divisores que são naturais e também existem divisores que são inteiros. Normalmente, quando você vai resolver um exercício aí qualquer e tal, eles consideram divisores naturais, tá? Mas que seja bem explícito isso, tá? Tem que estar explícito. Quantos são os divisores naturais? Quais são os divisores naturais? Então, divisores naturais e divisores inteiros. Aqui eu estou tratando de divisores inteiros. Então, quais são os divisores inteiros do número 1? É o menos 1 e o próprio 1. Então, ele tem 2 divisores inteiros. Esse conjunto aqui de divisores, ó, está contido no conjunto dos números inteiros. Porém, eu posso agora considerar também o número de divisores naturais do 1. Né? Então, quais são os divisores naturais do 1? Vou botar de outra cor aqui. Ó. Os divisores naturais do 1 é o próprio número 1. Esse conjunto está contido nos números naturais. E aí você percebe o seguinte, na definição, por exemplo, de número primo, a gente fala assim, um número natural, então bem, a ênfase no número natural é primo se ele tiver exatamente 2 divisores. For divisível por 1, né, que é a unidade, é um divisor universal, 1 divide qualquer número, como nós já vimos. Se ele for exatamente divisível por 1 e por ele próprio. Acho que quase mataram um gato aqui, tá? Mas, enfim, tomara que não. Acho que aqui tem muito gato, mas vamos lá. Então, se o número natural é primo, se ele for exatamente divisível por 1 e por ele próprio, tiver exatamente 2 divisores, tá claro? E aí é o seguinte, o 1 ele tem apenas um único divisor, ele não é um número primo, o número 1, beleza? Agora, quais são os divisores inteiros do 2, por exemplo? Ora, os divisores inteiros do número 2 são menos 2, o menos 1, o 1 e o 2 tem 4 divisores. Então, se eu ampliar aí a definição de números primos para o conjunto dos números inteiros, eu posso dizer assim, um número inteiro é primo se ele tiver exatamente 4 divisores. Ou eu posso falar analogamente que um número natural é primo, como eu acabei de explicar, né? Se ele tiver exatamente 2 divisores. Aí no caso dos divisores naturais do 2, eu vou ter o 1 e o 2 aqui, né? Esse conjunto aqui está contido nos naturais, enquanto que aquele outro conjunto aqui, ó, está contido nos números inteiros, beleza? Então o número é primo, o número inteiro é primo se ele tiver 4 divisores, o número natural é primo se ele tiver 2 divisores exatamente, beleza? Aí você consegue identificar dessa forma aqui, tá? Tem divisores negativos e positivos também. Não se deixe enganar aí com a polêmica lá do 6º ano, né? Porque quando a gente está no 6º ano, lá no ensino fundamental, a gente está aprendendo sobre números naturais, e aí ninguém nunca fala que existem múltiplos negativos e divisores negativos. Muito cuidado, existem sim, e nós temos que considerá-los. E assim por diante, né? Por exemplo, os divisores do 10. Só para a gente dar um prosseguimento aqui e comparar os divisores do 10 com os divisores do 12.
Nesse caso aqui, dos divisores do 10 e do 12, eu vou apenas colocar os números naturais, tá? Os divisores naturais do 10 e os divisores naturais do 12, porque eu estou interessado em contagem. Tá? Então, por exemplo, nosso sistema de numeração ele é decimal, base 10. Agora, tem também as dúzias, é ou não é? Que usa o 12. Agora, por que será que a gente usa o 12 ali? Como eu estou fazendo naturais com amarelo, eu vou fazer com amarelo aqui também, tá? Os divisores naturais do 10 são quem? O 1, o 2, o 5 e o próprio 10. Tem 4 divisores, né? O número de divisores aqui do 10, divisores naturais, é igual a 4. Agora, quantos são os divisores do 12? O 12 ele é divisível por 1, por 2, por 3, por 4, por 6 e pelo próprio 12, olha aí. 1, 2, 3, 4, 5, tem 6 divisores. O número de divisores do 12, dentro do conjunto dos naturais, é igual a 6. E o fato do 12 ter 6 divisores, ó, repara que ele é divisível por um monte de número, torna as dúzias, né, para o comércio, para contabilizar, para vender ovos, banana, laranja, o que for, o que quer que você queira vender aí, mais atraente e mais prático para o vendedor, né, e para o comprador também. Tá? Então, porque eu posso dividir em mais partes iguais. Tá claro? Então, por isso que a dúzia aí leva vantagem sobre o nosso sistema decimal. Então é isso. E a base 60, né? Você lembra da base 60 dos babilônios, que a gente usa até hoje para contar o tempo, né? Por exemplo, um minuto tem 60 segundos, uma hora tem 60 minutos, é ou não é? Um ano tem 365 dias, é quase 360. E eles antigamente achavam que o ano tinha 360 dias, aproximadamente. E aí é por isso que eles pegaram um círculo ali, né? E dividiram em 360 partes iguais e chamaram de grau, certo? Então é base 60 que a gente usa até hoje. Cada partezinha dessa daqui, então eles chamaram de grau. A gente usa até hoje aí o sistema de base 60 para algumas coisas lá dos babilônios, tá claro? Então a base 60 é bem mais vantajosa ainda que a base 12, porque, olha só, o número de divisores do 60, vamos botar aqui, quantos são? O 60 é divisível por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7 não, por 8 não, por 9 também não, mas é divisível por 10, é divisível por 12, é divisível por 15, olha aí, é divisível por 20, é divisível por 30 e é divisível pelo próprio 60. Tem uma porção de divisores, o 60. Então, a base 60 é bem mais vantajosa, como você pode perceber, em questão de número de divisores, que a base 12 e que a nossa base 10. É ou não é? Compreendeu? Agora é o seguinte, o número de divisores naturais de um número. Como é que a gente conta o número de divisores de um número? Por exemplo, eu quero saber o número de divisores do 20. Quanto dá isso? Bom, eu posso tentar aí fazer um conjunto dos divisores do 20, tá? E aí eu posso colocar, repara que é divisores naturais, tá? Não estou considerando mais inteiros. Os divisores naturais do 20 são quem? O 1, o 2, o 4, o 5, o 10 e o próprio 20. São quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 divisores. Mas será que tem alguma outra maneira de contar o número de divisores naturais de um número sem precisar ficar listando todos eles? Até porque o 60, você viu, tem uma porção de números ali dentro desse conjunto. E aí, às vezes, ficar listando vai levar um bom tempo. Tem sim. Olha só, eu posso muito bem fatorar o 20. Ó. Se eu fatorar o número 20, eu vou ter o seguinte. 20 é divisível por 2, que vai dar 10. Por 2, que vai dar 5. E por 5 aqui, que vai dar 1, acaba a nossa conta. Aqui, então, eu chego à conclusão que o 20 é igual a 2 elevado ao quadrado, né? Ó, 2 vezes 2, vezes o 5, vezes esse 5 aqui, certo? Logo, eu consigo, a partir daqui, determinar quantos divisores tem o 20. E isso vai funcionar para qualquer número. Repara só, nesse caso do 20, ó, o 2 ele pode assumir quais expoentes? Eu posso ter 2 elevado a 0, eu posso ter 2 elevado a 1 e posso ter 2 elevado ao quadrado. Ele pode ter 3 valores diferentes. Então, é exatamente o número desse expoente aqui, que é 2, somado com 1. É ou não é? Então, 2 mais 1 aqui, ó. Certo? 2 mais 1 é a quantidade de valores ali que o 2 pode assumir no seu expoente. Tem que lembrar que existe o 0, né? E o 5? O 5 aqui está elevado a 1. Então, o 5 ele pode assumir 5 elevado a 0 e 5 elevado a 1. E aí você percebe que são 2 valores. E isso aqui é a mesma coisa que 1 mais 1, né? Então, 1 mais 1. Esse expoente aqui do 5
somado com 1. Olha aí. Então, quantos divisores vai ter o 20? 3 vezes 2. Por quê? Porque ele pode combinar aqui, ó. O 2 combina com esse 5 elevado a 0 com 5 elevado a 1. O 2 elevado a 1 pode combinar com esses 2. E o 2 ao quadrado combina com esses 2. E aí eu tenho 6 possibilidades. Tenho 6 múltiplos, aliás, 6 divisores diferentes ali para o número 20. Então eu posso contabilizar dessa forma aí, ó. Como é que eu faço então genericamente isso? Ora, se eu tiver, por exemplo, um número que eu posso escrever da maneira 2 elevado a x vezes 5 elevado a y, por exemplo, eu contabilizo o número de divisores desse número fazendo o expoente mais 1, né, desse primeiro aqui, ó, esse primeiro expoente mais 1, multiplico pelo segundo expoente mais 1. Então eu faço assim. Isso aqui vai me dar exatamente o número de divisores daquele número que eu estou considerando ali, um número qualquer n, beleza? Vai fazer dessa forma aqui. Tá? Isso vai servir para qualquer número. Eu posso muito bem colocar aqui, ó, se eu quiser um número qualquer, sem ter base 2 e base 5, com outras bases ali, basta que eu pegue o expoente, some com 1 de todos aqueles números ali que estão na base, compondo aquele número, e aí multiplique tudo, certo? Eu somo o expoente com 1, multiplico tudo e vou ter o número de divisores de um número. É assim que funciona. E no Enem caiu já uma questão sobre isso que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Tá? Fica aí no vídeo. O vídeo é um pouco longo, mas eu estou falando com todos os detalhes aqui para vocês, tá? Em vez de apagar, vou passar para o próximo quadro aqui. Divisores comuns, tá? Divisores, a gente falou de múltiplos comuns no último vídeo, e tem os divisores comuns também. Eu posso, por exemplo, tentar descobrir o número de divisores comuns, eu vou botar DC, tá? Para representar divisores comuns. Por exemplo, entre o 4 e o 9. Quais são os divisores comuns de 4 e de 9? Você vai pensar assim, caramba, divisor comum de 4 e de 9. Bom, tem 1, né? Porque o 1 ele é o divisor universal. E é o único, né? É o único. Os divisores comuns de 4 e de 9 é apenas o número 1. Você percebe o seguinte, o número 4 e o número 9, nenhum dos dois são números primos. Eu ainda não falei de número primo, mas é só para dar uma base aqui para vocês, tá? O 4 não é primo, o 9 não é primo. Porém, se eu comparar o 9 com o 4, como eles têm apenas um divisor comum, que é o próprio número 1, quando o máximo divisor comum de dois números dá 1, eu digo que aqueles números são primos entre si. Então o número 4 e o número 9 são números primos entre si. Não tem nenhum divisor comum, a não ser o próprio 1, que é o divisor universal. E aí a gente não pode nem contabilizar nesse caso, né? Então acontece isso, ó, o 4 e o 9 são primos entre si. Agora, por exemplo, quais são os divisores comuns de 36 e de 18? Você vai pensar assim, bom, de 36 e de 18 aí sim vai ter, né? Por exemplo, o número 1 é divisor de 36 e de 18. O número 2 é um divisor de 36 e de 18. É um divisor comum. O 3 também divide ao mesmo tempo 36 e 18. O 4 não. O 5 não. O 6 divide. O 9 divide os dois ao mesmo tempo. Certo? O que mais? O 12 não, mas o 18, o próprio 18, divide. E aí eu tenho que esses aqui são os divisores em comum. E aí você percebe que o 18, por ele ser um divisor natural aí do 36, ele vai ser o máximo divisor comum. A gente vai falar sobre isso também em vídeos futuros, sobre o máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum, beleza? Aqui nesse caso é só para você perceber aí como é que funciona a questão dos múltiplos comuns. Agora vamos às resolução de questões aqui, tá? Vamos lá. A primeira, claro, você pode pausar o vídeo, como sempre, né? Eu vou ler a questão aqui, você pode pausar o vídeo, tentar fazer aí na sua casa, que eu vou vir com a resposta também direto. Vamos lá. Seja x igual a 2 vezes 3 ao quadrado vezes 7 elevado a x um número natural. Sabendo-se que x tem exatamente 18 divisores positivos, calcule o número que x representa. Caramba, como é que eu faço isso? Bom, número de divisores, ó, exatamente 18 divisores positivos, eu já sei como é que calculo o número de divisores, né? Você já sabe disso. A gente acabou de ver. Como é que eu faço? Eu pego os expoentes, aqui esse 2 está elevado a 1, quando não aparece nenhum expoente é porque está elevado a 1, né? E aí é o seguinte, eu pego esses expoentes e somo uma unidade. Então vai ter o seguinte, ó, 1 mais 1, e multiplico tudo, né? 1 mais 1 vezes 2 mais 1 vezes x mais 1. Aí você vai perceber já como é que vai fazer isso daí, né? Isso é igual ao número de divisores, que aqui ele já me dá o resultado, que dá 18. Então isso é igual a 18, cair numa equação, beleza? E nessa equação aqui, tá? Como a gente vai resolver isso? Vamos lá, vamos resolver. 1 mais 1 vai dar 2. Então aqui eu vou ter 2 vezes 3, né? 2 mais 1 aqui, ó, 3. Vezes x mais 1. Isso vai ser igual a 18. Novamente, a qualquer momento você pode pausar o vídeo e tentar continuar a resolução. 2 vezes 3 dá 6. Aí eu vou ter o quê? 6x
mais 6, né? Porque eu vou multiplicar, aplicar distributivo aqui. 6x mais 6 é igual a 18. Logo, ele quer saber o número que o x representa. Eu não vou continuar a resolver essa equação aqui, tá? Fica ao seu critério. Eu quero que você coloque aí, ó, x é igual a quanto? Coloque aí nos comentários, tenta você fazer e comente a resolução. Vamos comentar, participe aqui do Matemática Rio. A sua participação é muito importante para mim, é muito importante para todos aqui no canal. Beleza. O segundo exercício, você pode pausar o vídeo, tentar fazer, tá? Ele é o seguinte, ele é da Unifal. Seja x igual a 3.600. Se P é o número de divisores naturais, repara aí, ó, porque ele está falando de divisores naturais, apenas os não negativos. Se P é o número de divisores naturais de x e Q é o número dos divisores naturais pares de x, então é correto afirmar o quê? Caramba, como é que eu faço isso daí? Ora, o P é o número de divisores naturais de x, tá? Um número total de divisores. E o Q, ele é o número dos divisores naturais pares de x. E aí, nós vamos afirmar o que agora? Vamos lá, então. 3.600, para a gente saber o número de divisores, né? Eu posso muito bem fatorar esse número. Professor, ainda não falou de fatoração. Beleza, não tem problema algum. A gente está um passo à frente, a gente vai falar sobre isso já já. Vamos fatorar esse 3.600 aqui, né? Dá para dividir por 2, eu vou ter 1.800. Divido por 2 ainda vai dar 900. Divido por 2, 450. Divido por 2, isso vai dar 225. Agora eu consigo aqui dividir por 3, né? Como é que eu sei que dá para dividir por 3? 2 mais 2 dá 4, 4 mais 5 dá 9, e 9 é divisível por 3. 225 dividido por 3 vai dar quanto? Ó, aqui vai dar 70, né? Porque 70 vezes 3 dá 210, e aí vai sobrar o 15, 15 dividido por 3 dá 5, 75. Ainda dá para dividir por 3 aqui, ó. 75 dividido por 3 vai dar 20, vai sobrar 25. E o 25, agora você sabe, dá para dividir por 5 que dá 5, por 5 de novo que dá 1. E aí acabou nossa conta. Então eu sei que o 3.600 ele é igual a 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 2 elevado a 4, vezes o 3 elevado ao quadrado, vezes o 5 elevado ao quadrado. Agora eu já consigo determinar aqui o valor de P e depois o valor de Q. Tá? O valor de Q vai ser quando esse 2 aqui não tiver o expoente zero, porque tem que ser par. E você sabe que todo número par ele é múltiplo de 2. Então, a partir dessa dica que eu dei para você aí, você já consegue determinar o valor do P e o valor do Q? Qual é a resposta certa aqui? A, B, C, D ou E? Coloque aí nos comentários caso você tenha chegado a esse ponto no vídeo. Eu estou falando bastante aqui, é muito conteúdo, eu sei. Mas você sabe que você pode pausar o vídeo, você pode voltar, pode assistir de novo. Beleza, então. Então, a partir daqui, ó, com essa dica que eu dei para você, você já consegue determinar o número total de divisores desse número. Basta somar uma unidade a cada um dos expoentes e multiplicar tudo. E também os números pares, que são os divisores pares. Como é que você faz isso, então? Ignorando o fato do 2 estar elevado a zero. Aí você consegue determinar todos os números pares, divisores pares desse número x. Tranquilo? Então, com essa dica aí, você vai tentar fazer e vai me dar a resposta, A, B, C, D ou E. E para finalizar, o exercício do Enem, que é o seguinte: durante a Segunda Guerra Mundial, para decifrarem as mensagens secretas, foi utilizada a técnica de decomposição em fatores primos. O número n é dado pela expressão 2 elevado a x mais vezes 5 elevado a y vezes 7 elevado a z, na qual x, y e z são números inteiros não negativos, ou seja, do zero em diante. Sabe-se que n é múltiplo de 10 e não é múltiplo de 7, ou seja, esse z aqui eu sei que é zero, né? Porque ele não é múltiplo de 7, então 7 elevado a 0 vai dar 1. Eu elimino aquele 7 ali daquela decomposição, mas isso não vai me fazer diferença alguma na hora de resolver esse problema. Vamos continuar com a pergunta aqui, ó. O número de divisores de n diferentes do próprio n é qual? Nessa questão aqui faltou um dado importante, que é o número de divisores naturais. É isso que ele quer, ó. Número de divisores naturais. Se coloca só divisores, você fica na dúvida, né? Se ele quer considerar os números inteiros ou se é só os naturais. Mas se você considerar os inteiros, você não vai ter nem resposta aqui. Se você considerar os naturais, aí você tem a resposta. E eu quero que você pense um pouquinho sobre esse problema também, né? Vamos lá, número de divisores do n, naturais, tá? Eu vou pegar o expoente soma 1 e multiplicar tudo, ou seja, x mais 1 vezes y mais 1 vezes o z mais 1. Mas, professor, o z é igual a zero. Não tem importância, tá? O z mais 1 ali vai continuar valendo tranquilamente, não vai afetar em nada a minha resolução. Só que nesse caso aqui, ó, se eu fizer isso, eu estou considerando também o próprio n. Nesse caso, ele quer os números diferentes de n. Então, para eu excluir o n dali, eu subtraio 1.
E aí você pode perceber que a resposta é exatamente a letra E de eita. Compreendi a resolução do professor Rafael. E nesse vídeo aqui sobre divisores de um número inteiro, fica por aqui, espero não ter falado demais, espero que você tenha gostado do vídeo, deixa aquele seu gostei, compartilhe o vídeo e avise aqui sobre o curso de matemática básica para seus amigos. Grande abraço, então, bons estudos, tchau, tchau.